Questão de número 56. Edinaldo, brasileiro naturalizado, e Pedro, estrangeiro residente no país, travaram intenso debate a respeito de quem seria titular dos direitos fundamentais referidos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Considerando a situação jurídica de Edinaldo, veja que Edinaldo, ele é brasileiro naturalizado e Pedro, ele é estrangeiro residente no país. Bom, qual é a linha de raciocínio? A Constituição determina que é titular de direitos fundamentais os brasileiros, e quando a gente fala em brasileiros, nós estamos falando em brasileiros natos, nós estamos falando em brasileiros naturalizados. Natos e naturalizados. A Constituição fala ainda em estrangeiros residentes no país. Tudo isso está no caput do artigo 5º. Chama a atenção que a jurisprudência, ou seja, o entendimento do STF, engloba os estrangeiros que não são residentes. Ele engloba os estrangeiros que não sejam residentes. Tá certo? Os estrangeiros não residentes, eles fazem parte. Então vamos aqui para a nossa linha. Edinaldo é brasileiro, Pedro é estrangeiro residente. Então, considerando a situação jurídica de Edinaldo e de Pedro, é correto afirmar em relação aos referidos direitos fundamentais que somente Edinaldo, por ser brasileiro, é titular. Errado. Edinaldo e Pedro, por determinação constitucional, são titulares desses direitos. Então a letra B já é a correta, tá certo? Edinaldo e Pedro, por não serem brasileiros natos, não são titulares. Errado. D. Pedro, ainda que se naturalize brasileiro, não poderá titularizar esses direitos de imediato. Ele é o estrangeiro residente, ele já é, imagine, como brasileiro naturalizado. E Edinaldo somente irá titularizá-los, quase que não sai, 10 anos após a sua naturalização, também não é verdade. Então, 56, nós ficamos com a letra B. Vamos lá, galera, a questão de número 57. De acordo com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição da República, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Considerando a classificação das normas constitucionais quanto à aplicabilidade, é correto afirmar que, do referido preceito constitucional, é obtida uma norma de eficácia. Não esqueça, nós temos as normas constitucionais de 3 tipos em destaque. Nós temos a norma constitucional, nós temos a norma constitucional, nós temos a norma constitucional. O que é que você precisa visualizar? O que é que você precisa vislumbrar? Essas normas podem ser normas de eficácia plena, podem ser normas de eficácia contida e podem ser normas de eficácia limitada. O que é que vai diferenciar tanto a norma de eficácia plena quanto a norma de eficácia contida? As duas, elas são, olha, auto-aplicáveis. Ou seja, quando eu digo que as duas são auto-aplicáveis, eu estou dizendo para você que a aplicabilidade das duas é uma aplicabilidade direta e imediata. Direta quer dizer que a norma constitucional sozinha ela consegue produzir os efeitos que se objetiva. E imediata quer dizer que não depende dessa atuação do legislador infraconstitucional. Com a diferença que as normas de eficácia contida, elas podem sofrer restrições. Elas podem sofrer restrições.
A partir do momento que eu digo que eu trago este aspecto, é muito importante que você vislumbre o seguinte, que essas normas, ela é uma norma constitucional que vai ser plena em sua integralidade. Então, ela tem uma aplicabilidade direta, imediata e integral. Já a norma de eficácia contida, eu já vou dizer que é não integral, porque ela não tem a sua atuação de forma plena, ou seja, em sua plenitude, ou seja, em sua totalidade. Plenitude é no sentido de totalidade. Ela não é integral porque ela sofre restrições. Este é o aspecto que você precisa entender. Então, uma é integral, outra é não integral, tá certo? Já a norma de eficácia limitada, por que eu coloco esse zero? Para lhe dizer, não é que ela não produz efeitos durante este período. Aqui quer dizer que ela possui efeitos reduzidos. Se são efeitos reduzidos, precisará surgir algum fator que leve à ampliação destes efeitos. A ampliação dos efeitos, ela é efetuada a partir do surgimento da lei. É por isso que nós vamos afirmar que são normas de eficácia, ou melhor, vamos corrigir aí, né? Nem eficácia agora, porque eficácia, ela já está chamada de eficácia limitada. Qual é a linha? É que a aplicabilidade aqui é indireta. Por que indireta? Porque a norma constitucional sozinha, ela não é suficiente a produzir todos os seus efeitos. Então, consequentemente, ela depende de alguma coisa, que é a atuação do legislador, então ela é imediata. E, consequentemente, essa aplicação total, ela acaba sendo postergada, por isso ela é diferida. Agora, esta norma de eficácia limitada, a gente pode afirmar que ela tem uma eficácia reduzida, como eu coloquei aqui, efeitos reduzidos, tá certo? Não pode esquecer deste aspecto. Então, voltando aqui, veja quando se fala assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Até aqui, a norma ela é auto-aplicável. Ou seja, quando eu digo que é livre, eu estou dizendo que qualquer profissão pode ser exercida. A partir do momento que a gente enfatiza o seguinte, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, a partir deste momento, a linha de raciocínio que você precisará observar é a seguinte. Quando eu falo atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, eu estou efetuando uma atuação restritiva. Se tem atuação restritiva pela existência de uma lei, a norma é de eficácia, veja, exatamente contida. Tá certo? Porque houve uma contenção, houve uma restrição daqueles direitos.